A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo bíblico, mais um estudo da Palavra de Deus. Eu estou feliz porque você está aqui comigo para sermos edificados na Palavra de Deus. Aqui nosso compromisso é com a Palavra e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o tema O Obreiro Aprovado. Hoje você confere esse vídeo que é o módulo 3, hashtag 03. O obreiro aprovado é o obreiro cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Qual é a importância de sermos cheios do Espírito Santo enquanto obreiro de Deus? Fique conosco até o final deste vídeo e seja edificado com a palavra de Deus. Antes, já quero te pedir, deixa aqui o seu like. Se você é novo por aqui, já aproveite e se inscreva, porque nós temos uma proposta de 6 módulos. Estamos no 3º. Inclusive, eu também te recomendo, depois desse vídeo aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição desse vídeo o módulo hashtag 01 e o módulo hashtag 02, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos estudos sobre o obreiro aprovado. E ainda temos mais 3 pela frente, além deste. São 6 módulos para abençoar a sua vida enquanto obreiro de Deus, enquanto obreira do Senhor. Amém? Também não se esqueça de compartilhar e convidar outros obreiros, outras obreiras para se inscrever em nosso canal e fazer parte deste módulo que nós estamos disponibilizando para vocês gratuitamente para abençoar a sua vida. É compromisso com o reino de Deus, é compromisso com você que quer servir ao Senhor com maestria, que quer servir ao Senhor de maneira aprovada. Amém? Nosso texto bíblico de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e vamos ler aqui 4 versículos para a nossa meditação. Amém? A partir do versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você precisa saber algo sobre o ser cheio do Espírito. Primeiro, que isso se trata de uma verdade bíblica espiritual. O obreiro precisa ser cheio do Espírito, porque essa é uma realidade espiritual vital, necessária para todo obreiro que quer servir ao Senhor. Além disso, você precisa também compreender que ser cheio do Espírito é uma promessa de Deus. O Deus que não falha, o Deus que não mente, o Deus que tem todo o poder em suas mãos, Ele fez uma promessa para que um dia, nos últimos dias, o seu povo seria cheio do Espírito. Inclusive, o próprio apóstolo Pedro, na ocasião desse dia do Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu, foi derramado de maneira poderosa, os judeus começaram a ver aqueles homens e pensar que eles estivessem embriagados, e Pedro, já cheio do Espírito, no versículo de número 14, está escrito em Atos 2, que Pedro pôs-se de pé com os 11 apóstolos, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aquilo que foi profetizado por Joel, capítulo 2, versículo 28, versículo 29. Inclusive, Joel, também conhecido como profeta pentecostal ou profeta do Pentecoste, porque predisse
trouxe essa revelação sobre esse derramamento do Espírito Santo. E o que diz lá em Joel? O apóstolo Pedro trouxe essa citação de Joel 2:28 e também 29. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Inclusive, Jesus, ante a sua ascensão aos céus, ele disse que os discípulos não deveriam se ausentar de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus disse para eles, em Atos 1:8, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Mas não saiam de Jerusalém, aguardem a promessa do Pai. Ele vai derramar do seu Espírito, vai derramar e vai revestir vocês de poder. Jesus dá uma missão para a igreja, pregar o Evangelho, propagar o reino de Deus. Porém, ele diz, vocês não podem ir sem antes serem cheios do Espírito Santo. Porém, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então perceba o paralelo, o entrelaçamento desses textos bíblicos, tanto de Joel, como também já no Novo Testamento, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que existe uma promessa de Deus sobre a igreja, de que a igreja seria cheia do Espírito. E a gente vai mais além, porque o texto diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne, não há exclusão. Velhos, jovens, crianças, todos podem ser cheios do Espírito. Mas por que não são cheios do Espírito se é uma promessa de Deus? Não são porque não querem. Essa promessa é de Deus, sim, mas ela é condicional. Eu quero ser cheio do Espírito. Enquanto obreiro de Deus, eu estou buscando ser cheio do Espírito. A promessa de Deus é para todos, porém eu preciso me disponibilizar e dizer, Senhor, eu quero ser cheio, eu preciso buscar na fonte, eu preciso me dobrar diante do Senhor, reconhecer a veracidade desta promessa e ter anelo por ela. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Senhor, me enche do Espírito. Eu quero ser revestido de poder para fazer tua obra. Mas existe uma geração por aí que quer servir a Deus de qualquer maneira, com recursos psicológicos, apenas com recursos e habilidades humanas, e se esquece de que na obra de Deus a espiritualidade é algo muito sério. Existe um conflito espiritual das forças do bem contra as forças do mal, e é preciso que a gente entenda que a propagação do reino de Deus, que a propagação do Evangelho está dentro de um campo espiritual. A nossa luta, como diz Paulo, não é contra a carne e não é contra sangue, é contra as potestades, é contra os principados, é contra os demônios, e tudo isso acontece no âmbito espiritual. E não podemos fazer a obra de Deus, entrar nessa peleja, entrar nessa guerra de qualquer maneira. Temos que ser cheios do Espírito Santo. O obreiro que quer ser aprovado na obra de Deus não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Tem que ser cheio do Espírito. E você precisa entender que isso é uma promessa de Deus. Perceba que em Atos capítulo 6, um dos critérios para ser um diácono, quando foi instituído ali, foi instituído o diaconato, um dos critérios era ser cheio do Espírito, como está lá Atos 6, versículo 3. Porque a igreja entendia essa necessidade. Espera aí, você vai ser um diácono? Você vai servir a Deus? Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E em Atos 7,55, cheio do Espírito
ele viu a glória de Deus. Em meio a uma turbulência de ameaças de morte, em meio a uma série de algozes que estavam ali lhe apontando, lhe acusando, lhe confrontando, ele contempla a glória de Deus. Irmãos, só crente cheio do Espírito Santo consegue contemplar a glória de Deus em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às dificuldades. Está entendendo a necessidade do obreiro ser cheio do Espírito? Porque a obra de Deus vai ser travada. Para fazer a obra de Deus vai ter perseguições, vão ter momentos difíceis, como já falamos anteriormente, vai ter que passar pelo deserto, e para passar pelo deserto e estar em meio às aflições desta vida e as investidas de Satanás, é preciso ser cheio do Espírito, porque crente cheio do Espírito consegue contemplar o mundo espiritual, consegue contemplar a glória de Deus, por mais que a ameaça seja grande, por mais que os inimigos, os algozes sejam ferozes, mas ele consegue enxergar a Cristo, ele consegue enxergar a glória de Deus cuidando da sua vida. Por isso que o obreiro, para ser aprovado, precisa ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é algo vital, porque o obreiro que é cheio do Espírito, ele é ousado. Quando Pedro e João oram por aquele coxo, Atos capítulo 3, o que nós temos, nós te damos. Ele diz, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele homem se levantou e saiu, pulando, glorificando a Deus dentro do templo. E aquela manifestação da glória de Deus foi algo extraordinário, porque os judeus, os fariseus, os doutores da lei, todos começaram a contemplar e viram a manifestação da glória de Deus, porque haviam ali dois homens inflamados pelo poder de Deus, dois obreiros cheios do Espírito. Crente cheio do Espírito Santo é diferente, meu irmão. Eles estavam cheios do Espírito Santo e contemplaram a manifestação daquela glória, e as pessoas viram. E quando eles foram questionados, tinha algo de interessante aqui para nós analisar. Tem, na verdade, algo de interessante, principalmente no que diz respeito ao apóstolo Pedro. Porque há alguns dias atrás, quando ele estava rodeando na fogueira e o seu Cristo, o seu Jesus, estava sendo levado para ser aprisionado, para ser crucificado, começaram a perguntar, peraí, eu estou olhando para você, você tem uma certa aparência com esse Nazareno aí que vai ser crucificado. Você é um deles, né? Pedro negava, não, eu de modo algum, eu não sou discípulo desse homem. Por 3 vezes Pedro nega a Jesus. Mas perceba que depois de Atos capítulo 2, Pedro não é mais aquele Pedro covarde. Pedro não é mais aquele Pedro tímido. Não é aquele Pedro que se esconde, que vai para um lugar e fecha as portas com medo das ameaças por ser um discípulo de Jesus. Pedro agora está cheio do Espírito, e quando se vê agora mais uma vez ameaçado e questionado por quê e em nome de quem havia feito aquilo, ele não regride, ele não olha para trás, ele não se deixa ser prisioneiro mais uma vez do medo. Por quê? Porque agora ele não tem um espírito de temor, ele não tem um espírito de medo, ele está cheio do Espírito, ele está empoderado pelo Espírito de Deus, e ousadamente ele começa a pregar sobre a Jesus e dizer, foi em nome daquele Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, é em nome dele que esse coxo está aí pulando, saltando e glorificando a Deus. Ele morreu, vocês mataram, mas ele ressuscitou e está vivo. Foi ele quem curou esse coxo. Pedro não tinha medo, ele sabia da ameaça, sabia que poderia ser preso, sabia que poderia ser morto como seu mestre, mas o obreiro, quando está cheio do Espírito, ele tem ousadia. Você compreende isso, meu irmão?
Se você compreende isso, deixa aqui o seu comentário. Sim, eu compreendo, amém, estou entendendo. Porque eu tenho que ser cheio do Espírito? Porque quando eu sou cheio do Espírito, eu sou ousado e não temo as ameaças, e não temo as afrontas, mas eu estou focado em propagar o reino de Deus, em cumprir o meu chamado, em cumprir a missão, em cumprir o propósito de Deus na minha vida. Deus tem um propósito e para cumpri-lo eu preciso ser ousado. E o crente, quando é cheio do Espírito Santo, ele tem intrepidez, ele tem ousadia do céu, não é desaforo. Ele tem ousadia do Espírito Santo, porque ele sabe que está na direção de Deus. Crente cheio do Espírito, obreiro cheio do Espírito, é obreiro abnegado. A igreja cheia do Espírito vendia suas propriedades e colocava aos pés dos apóstolos para que as viúvas não padecessem necessidade. Os órfãos, os carentes, havia um trabalho social, sim. Ah, querido obreiro, você que está aqui conosco até esse momento do vídeo, pensando que ser cheio do Espírito é pular só com a perna, é dar cambalhota, é subir em cima dos bancos, carregar as cadeiras, correr para lá e para cá dentro da igreja, você está redondamente errado. Você está com a concepção equivocada do que é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não se resume a isso. Eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Isso é espontaneidade de adoração e eu não vou entrar nesse mérito dentro desse estudo bíblico. Eu estou querendo lhe dizer que ser cheio do Espírito não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito são essas características que nós estamos colocando aqui, e também ser abnegado. É isso mesmo, abrir a mão para a obra de Deus, contribuir, ajudar o próximo, ter amor pelo próximo como a si mesmo, se disponibilizar para servir a Deus e não apenas querer ser servido. Tem pessoas que querem ir para a igreja apenas para serem servidas. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu quero, mas ele não consegue se disponibilizar para servir a Deus. Um crente, e agora a gente vai ser mais polêmico, um obreiro desigrejado não tem capacidade dele ser cheio do Espírito, porque o desigrejado ele pensa apenas nele. Não pode ser assim. O desigrejado, ele está satisfeito em apenas estar em casa, assistir a um vídeo de pregação, assistir um louvor, fazer suas orações em casa. Estou bem com Deus. Mas Deus não quer isso da gente. Deus quer que tenhamos comunhão uns com os outros, que a gente se coloque à disposição para servir a Deus, servir ao reino, com os nossos talentos, com os nossos esforços, com o nosso tempo, com o que temos, com os nossos recursos, com os nossos dinheiro, com a nossa oferta generosa. Então, ser cheio do Espírito também significa ser abnegado. O obreiro cheio do Espírito anda em comunhão com os irmãos. Crente que vive falando mal do outro, crente que vive só procurando confusão, porque nós fomos chamados para ser promotores da paz. Mas tem crente que vai para dentro da obra de Deus e ele é um promotor de guerras. Ele não consegue ser um facilitador. O obreiro aprovado é um obreiro que consegue ser um facilitador na obra de Deus. Um cooperador. Estou aqui para cooperar, para agregar, para somar e não para dividir. Agora, crente que fica com picuinha, com panelinha, com arrumadinho, com grupinho, com facções dentro da igreja, você está longe de ser cheio do Espírito. Esse crente está longe, a léguas, a distância de ser cheio do Espírito, porque a partir do momento que o obreiro está cheio do Espírito, ele não abre espaço para querer desavença dentro da igreja, para ficar com fofoca gospel, para ficar espalhando desavenças dentro da igreja. Não, ele está focado na obra de Deus e andar em comunhão com a igreja. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí tem óleo sobre a cabeça, tem as bênçãos que vêm do Senhor, tem um refrigério na alma, quando o crente anda em comunhão. Então, o crente que é cheio do Espírito, o obreiro aprovado, o obreiro cheio do Espírito, e por ser cheio do Espírito, ele procura viver uma vida de comunhão com os seus pastores, com a sua liderança, com a igreja do Senhor. Você entende isso, meu irmão? Nós não estamos forçando o texto bíblico. Está lá, Atos capítulo 4, versículo de número 32. Vou deixar esse texto para a sua reflexão. Veja que o apóstolo Paulo,
Ele era conhecido como alvoroçador do mundo. Em uma geração que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha essas tecnologias atuais, não tinha o aviacionismo, não tinha aviões para levar para lá, para trazer para cá, não tinha globalização. Mas um homem conseguiu alvoroçar o mundo com a pregação do Evangelho, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Lembra lá do módulo 1, quem acompanhou? Quem não acompanhou, o link está aqui embaixo. Vai lá, a gente fala sobre o chamado do apóstolo Paulo, quando a gente explica que o obreiro aprovado é o obreiro que tem chamado. Naquela ocasião de Atos 9, quando Ananias vai lá e impõe as mãos sobre o apóstolo Paulo, está 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar nada. Ananias ora por ele, impõe as mãos, e o texto bíblico diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Pois bem, daquele dia em diante, Paulo não foi mais o mesmo. Paulo não foi mais o mesmo, ele estava cheio do Espírito Santo, e um crente cheio do Espírito, por onde ele passa, ele deixa as pegadas, ele deixa as marcas de alguém que está cheio do Espírito, está transbordando, está pingando azeite, está deixando os rastros de um homem cheio do Espírito. Que rastros são esses? Salvação, plantação de igrejas, a igreja crescendo, o reino de Deus propagando, vidas sendo libertas, pessoas sendo salvas, sendo curadas, transformadas, endemoniados sendo libertos. Esse é o poder do Evangelho. Esta é a obra de Deus, e nós só conseguiremos fazer isso se estivermos cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo. O próprio Cristo precisou ser cheio do Espírito. A unção do Espírito estava sobre Jesus enquanto ele estava na terra, mesmo sendo filho de Deus. Aí o que diremos de nós? O que diremos de nós, restos mortais sobre essa terra, trapo de imundícia, pecadores, falhos? Nós sim precisamos ser cheios do Espírito para fazer a obra de Deus. O obreiro, a obreira não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira, vazio, seco. Não, precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu me converti, poucos dias, estava em uma mocidade inflamada pelo Espírito Santo, e eu me sentia incomodado, porque em uma mocidade com cerca de 30 jovens, falando em línguas estranhas, sendo cheia de Espírito, cantando hinos espirituais, pregadores, missionários, e eu ali, novo convertido, perdido. E eu dizia: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito como esses jovens. Eu quero falar essas línguas que eles falam. Eu quero ser tomado pelo Espírito Santo também dessa forma. E o que fiz? Comecei a buscar, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a subir o monte, comecei a descer nas madrugadas, a jejuar com força, dizer: Senhor, eu quero ser cheio. E isso tomou conta de mim, porque eu acordava e dizia: Senhor, eu quero ser cheio. Eu ia dormir: Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, eu quero ser cheio. E por onde eu passava andando, eu quero ser cheio. De manhãzinha estava no matutino: Senhor, eu quero ser cheio. E eu fiquei tomado por isso. Eu quero ser cheio. Sabe o que é isso? Sede. Alguém que acredita na promessa de Deus e busca: eu quero ser cheio. Está entendendo? É isso que falta. É inadmissível que um obreiro esteja 5, 6 anos na igreja e ainda não foi batizado. Jesus é que batiza? Sim. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele quem enche o crente com o Espírito Santo. Mas espera aí, meu irmão. Você está buscando? Você está pedindo? É uma promessa. É inadmissível que você passe tantos anos e não seja cheio do Espírito na obra de Deus. E eu fiquei: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Em 15 dias eu fui cheio do Espírito, em um círculo de oração, o Senhor me batizou, e depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Ministerialmente falando, como obreiro, como crente, como pessoa, eu nunca mais fui o mesmo. E eu tenho certeza que é isso que Deus quer fazer em sua vida. E eu vou orar nesse momento. Eu vou orar por sua vida, para que você também seja cheio do Espírito Santo. Querido Deus, eu te agradeço por esse momento, Pai, na tua presença. Pai, aquele que ficou comigo até o final, eu acredito, Pai, que ele foi alimentado pela tua palavra.
E se ele está crendo agora, Pai, na tua palavra, nas tuas promessas, em especial, Pai, na tua promessa do derramamento do Espírito Santo, Pai, eu estou aqui e eu não sei quem vai ser alcançado por esse vídeo, mas quem for alcançado por esse vídeo, Pai, e por esta oração, enche ele do Espírito, Pai. Se ele está nesse momento orando comigo e pedindo para ser cheio, enche, Pai, enche ele nesse momento, Pai, derrama do teu Espírito sobre a vida deste obreiro, desta obreira, e que ele possa fazer a tua obra, meu Pai, cheio da tua presença, porque o obreiro aprovado, meu Pai, é o obreiro que é cheio do teu Espírito. Pai, derrama do teu Espírito sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhos, sobre todos que querem ser cheios do Espírito, Pai, nesse momento. Derrama da tua unção, do teu poder, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão, aí do outro lado, para a glória de Deus. Meu querido irmão, se você ficou comigo até o final, eu quero acreditar que esta palavra abençoou a sua vida, edificou o seu ministério, edificou sua vida espiritual. Portanto, se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva. Mas também compartilhe no grupo de obreiros. Manda para aquele obreiro que você está sentindo a necessidade dele ouvir essa palavra, que o Espírito Santo está lhe direcionando. Compartilhe em nome de Jesus e vamos ampliar esse canal de edificação na palavra de Deus. Lembrando a você que eu já te aguardo aqui para o módulo 4. Em breve nós estaremos postando aqui em nome de Jesus. Deus nos abençoe.